Teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo e da do Senhor nosso Deus aos santos que habitam na Aba Eterna. Se esta saudação chegou até você e você faz parte desse grupo que hão de herdar o céu, glorifica o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Estou muito feliz, irmãos. Tornei a ver o rosto do meu irmão Wellington, como eu estivesse vendo o rosto de um anjo. Louvado seja o nome do Senhor. Rever a Lene, as crianças, é uma alegria no meu coração. Nós convivemos muitos anos ali na congregação da Suburbana, próxima à Avenida Dom Helder Câmara, ali entre Cascadura e Abolição. Ali nós choramos, ali nos alegramos, ali aprendemos com grandes homens de Deus, incluindo o saudoso pastor Leocádio Braz. Tive o privilégio de ser discípulo desse grande obreiro do Ministério de Madureira, que já descansa no Senhor. Deus seja louvado na sua vida hoje. Deus seja louvado por aquilo que Ele tem feito na sua família. Eu tenho certeza que a mão de Deus está estendida sobre a sua família e que você chegou até aqui porque o Senhor te ajudou. Louvado seja o nome do Senhor. Sem demoras, irmãos, peço aos irmãos e irmãos que abram no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Glória a Jesus. Aleluia. Texto que faz parte do último sermão que Jesus deu aos seus discípulos. E tudo indica, na teologia bíblica, que este sermão foi pronunciado ainda no cenáculo, quando o Senhor Jesus se encontrava com seus discípulos. Provavelmente isso foi realizado logo após a ceia do Senhor. E depois desse momento que Jesus fala isso a seus discípulos, ele canta um hino, como diz o texto, e depois vai para o monte, para o Getsêmani, para ali esperar o momento de ser preso. Glória seja dada no nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, não vou me demorar. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém, meus amados irmãos? Amém. Glória a Jesus. Podem sentar em nome do Senhor. Como disse a minha esposa, a querida Tatiana, foi o pastor Wellington, como diz aí no jeito popular de falar, me botou na fita da Tatiana. Ele estava me lembrando aqui, no dia que ele ligou para mim, foi o mesmo dia que ele ligou para mim, depois ligou para ela.
falando que ele conhecia uma varoa. É varoa de Deus, Pai. Isso eu estava com meus 35 anos, irmãos. Eu fui um rapaz que muito fui ativo na minha igreja, a começar no campo de Gente Dentro. Em 2000 eu segui para a Matriz de Madureira, permaneci ali um ano, depois fui para a Suburbana, foi onde eu conheci meu amigo Érico, meu irmão. E ele via meu sofrimento, né? Eu envelhecendo, quando me dei por mim, eu falei: Jesus, eu estou com 30 e tantos anos, meu Deus do céu, sou evangelista da igreja. Quem foi o doido que me consagrou evangelista da solteiro? Jesus, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? Se Paulo foi fiel, né? Sem ter família, né? Sem ter uma esposa, eu também posso. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aí naquele dia abençoado, ele ligou para mim, falando da irmã Tatiana, que era uma benção, e deu um currículo abençoado. E quando ele ligou para ela, ele disse assim mesmo para ela: Tatiana, ele não é bonito não, mas é homem de Deus. Irmão, tem que ser sincero com as coisas, porque às vezes ele adora fazer uma imagem para ela. Quando ela me visse, ela ia ficar decepcionada. Então ela já foi preparada. Louvado seja o nome do Senhor. Ela orava a Deus pedindo um obreiro, e Jesus deu o obreiro que ela queria. Louvado seja o nome do Senhor. Agora ela está correndo a mesma carreira que eu estou correndo. E ela está aí agora, está dirigindo a CIB lá da Matriz, todo o campo. Está começando a carregar uns pesos que não carregava antes. Ela era aquela jovem, irmãos, que gostava muito de movimento. Pergunta para ela conhece qualquer oração aí nos cantões do Rio de Janeiro, ela conhecia. Monte por aí. E então ela sabia disso tudo, estava buscando ao Senhor. E Deus deu. Agora está comendo feijão duro junto comigo, mas está dando glória a Deus. Ela percebe que ela tem uma chamada, como eu também tenho uma chamada. Irmãos, é bom quando Deus une as coisas. Glória a Jesus. Não deixa a carne entrar no meio disso não, entre você e o teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixa, irmão, não venda a tua fidelidade por preço baixo não. Esaú vendeu, irmão, a fidelidade dele por coisa pouca, por um prato de comida. A barriga dele estava falando muito alto, irmão. O estômago dele falava alto e mandava nele. Não só o estômago. O próprio apóstolo Paulo, na carta que ele manda a Tito, ele falava, né? Está lá o texto lá: os cretenses são ventres preguiçosos. Meu Deus do céu, às vezes a palavra, irmão, é dura. Minha esposa pedindo desculpa por causa da Bíblia. Irmão, eu não peço não, porque está escrito na Bíblia para a gente engolir, ponto final. Louvado seja Deus. Minha esposa é muito educada, irmão. Eu sou de uma linhagem assembleana que às vezes não tem muita papa na língua não, irmão. Tem que se dizer a verdade e falar reto. Não sei o que aconteceu, que entrou esse mimimi dentro da igreja, que agora as pessoas não podem escutar uma palavra da verdade, a palavra sincera, e se derrete todo. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo está aqui para fazer você voltar a ser aquele crente forte, a ser aquele crente cheio do Espírito Santo, aquele crente que fala a verdade. Uma coisa, irmão, eu falo a verdade, mas também tem que escutar a verdade. A nossa palavra é se ensina ou não, que passa disso de procedência maligna. Eu não estou dizendo, irmão, para sermos grosseiros, para sermos ofensivos nas palavras, não. É dizer a verdade. Jesus era o homem mais manso da terra, irmão. Ah, não, pastor, era Moisés, irmão, porque não tinha chegado Jesus ainda, irmão. Quando ele chegou, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas ele dizia a verdade. A verdade é nua, é crua, como diz o ditado popular. Ela chega, penetra, irmãos. Conforme a Bíblia fala, a palavra de Deus, que é a verdade absoluta e real para a minha vida, ela entra na divisão da minha alma e do meu espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os meus pensamentos. Bendito seja o nome do Senhor. É esta palavra que chega até vós hoje. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso texto que acabamos de ler, esse texto maravilhoso, quando Jesus inicia um discurso muito forte para seus discípulos, a primeira palavra que ele vai mencionar é: não se turbe.
Turbação é sinônimo, irmãos, da palavra perturbação. Então, muitas vezes, a palavra ela penetra e entra onde tem que entrar, e nós conseguimos discernir as coisas. A perturbação, muitas vezes, como eu disse, pode ser de filho doente, mas que Jesus cura, pode ser a ausência de dinheiro momentânea, ou até em tempo até que pode ser demais para nós, irmão. Ficar um dia sem dinheiro já é demais para muita pessoa. E às vezes você pensa que naquele dia você tem dinheiro para comprar, mas você tem que pagar outra coisa, aquilo que você pensava comprar não vai comprar mais. Existem todos esses tipos de perturbações que acontecem na vida do crente. Só que a gente, irmãos, nós, o povo de Deus, nós temos um segredo. Nós podemos estar num rebuliço. Aqui o Abaeté pode estar no olho do furacão. Mas a paz que excede todo o entendimento, ela repousa sobre os crentes da Abaeté. A graça inefável de Jesus Cristo manifesta na nossa vida, e as pessoas olham para nós e dizem: meu Deus, o que está acontecendo? Que povo é esse? Meu Deus, que a coisa está difícil, está ruim, o negócio está terrível, o mundo está em pandemia, e tem gente morrendo, tem gente no hospital, tem gente entubada, tem gente aflita, e o povo está tranquilo. Então todas essas turbações, elas são passageiras, elas não podem influenciar a minha fé. Jesus está falando de uma outra turbação, a turbação que entra no espírito do crente. Então pode ter crente que pagou todas as suas contas, um crente que está na melhor casa que ele podia ter construído para si, ele se encontra no melhor emprego que ele poderia ter, mas o espírito dele está perturbado. O coração dele não sabe para onde vai. É essa turbação que é a perigosa, pois é essa que tira a gente do caminho. É essa que afasta a nossa mente das coisas espirituais. Quando a gente se turba, e muitas vezes, irmãos, o diabo vai querer jogar um redemoinho dentro da gente, um vento, para fazer a gente fechar os olhos de repente e nos colocar num caminho errado. Mas nesta noite, o Espírito Santo fala para você: não turbe o seu coração. É do coração que procedem todas as saídas da vida. E nesta noite, no poder do Espírito Santo, eu rogo ao meu Deus que o teu coração saia de você, e do teu coração toda a turbação que houver hoje. Irmãos, pastor, eu estou perturbado por causa do dinheiro. Para com isso, irmão. A porta vai se abrir. Porque eu nunca vi um Deus, nem ouvi, nem meus olhos viram, um Deus semelhante a esse, que trabalha por aquele que nele espera. A gente não acha, não. Me lembro o dia que a gente subiu no monte, eu e o pastor Hélito, ele casado, doido para ter os filhos dele, e o vento da irmã Lênin fechado. A gente foi lá para o monte. A oração foi tão boa que agora ele está com 4 aí. E Deus operando na vida dele. Falei: segura esse negócio aí, varão. E aí não deixa o negócio. E daqui a pouco você vai ficar igual teus primos lá, os Oliveira lá da Suburbana, aquela tribo enorme que tem lá, irmão. E é aquela coisa, irmão. Não mexe, se mexesse com um, irmão, apareciam uns 30, né, Oliveira? É a família grande. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abre, irmãos, a porta. Deus abre a madre. Deus abre, irmãos, o emprego, a porta de emprego. Deus abre a porta do hospital para tu sair do CTI. Deus abre todas as coisas. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Eu vou uma coisa, irmãos, que na minha vida cristã, e a alegria e dedicação que eu reservo ao estudo da palavra, sou uma pessoa que amo estudar a palavra. Irmão, não tenha, pelo menos eu vou dizer isso acerca de uma percepção pessoal minha. Não fica assim com temor de marcar a tua Bíblia, o texto que você ama, não. Guarda uma canetinha junto da tua Bíblia. Eu comprei até uma capa que tem um lugar para botar a caneta. Se eu mostrar aqui para os irmãos como é que é a minha Bíblia, e olha que eu faço o seguinte: a Bíblia está para ser trocada, porque ela não tem mais condição, as páginas já estão se rasgando, ela já está perdendo, porque é material, é feito de papel, e um dia ela vai perecer, eu tenho que comprar uma nova. Aí eu compro a nova,
mas não jogo fora a velha e começo a remarcar o que estava na Bíblia velha na nova. Fico 6 meses fazendo isso, mas fico com alegria, vou marcando. Quando eu termino, eu pergunto, alguém quer essa Bíblia velha aqui? E tem uns obreiros lá, um ficou com a Bíblia. Eu fui levantar a mão para perguntar, ele disse, é minha. E ele ficou com a minha Bíblia toda marcadinha, com os meus estudos bíblicos que eu vou anotando dentro da Bíblia, irmãos. E crie essa cultura no teu coração. Vai marcando os textos, vai anotando as coisas. Aí você gasta R$150, quase R$200 para comprar uma Bíblia anotada, uma Bíblia do fulano de tal, a Bíblia do Shed, a Bíblia do pastor Zezé Gomes. Eu compro tudo isso porque é Bíblia de estudo. Mas faça a tua Bíblia de estudo. Estude a palavra, vá meditando. As coisas que tu não sabe, pergunte ao Espírito. E vá perguntar ao professor da escola dominical. Mãe, irmão, põe o professor da escola dominical num aperto. Vem com as perguntas para ele começar a ir. Tem que estudar mais. Vou ter que começar a acordar de madrugada para estudar um pouquinho mais a Bíblia. Para poder explicar isso para o irmão. A palavra de Deus é a fonte, irmão, de toda a nossa doutrina. Não precisamos de mais nada, irmão, além da Bíblia. E os livros, pastor? Isso é para consulta teológica, acadêmica. Porque, com certeza, teve alguém mais humilde do que nós e mais estudioso que Deus já revelou alguma coisa para ele. Aí você compra o livro e aprende. Somente isso, porque Deus revelou para ele. E cuidado, porque às vezes tu compra um livro, Deus não revelou nada para aquele camarada. Aí tu vai lendo o livro, você vai definhando. Mas tu repreende isso em nome de Jesus e volta para a Escritura. É porque é nela que você vai encontrar a vida eterna. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus sempre enfatizou isso, irmãos, que ele e o Pai eram um. Jesus e o Pai, eles são formados da mesma substância. Não há divisão, não há controvérsia entre o Pai e Jesus. Senhor, mas naquilo que Jesus na oração pediu para tirar aquele cálice, o irmão sabe por que Jesus fez dessa forma? Pediu para tirar o cálice? Será que é por causa que tinha medo de morrer, irmãos? Olha bem para mim, irmãos. Jesus, que eu tenho certeza que foi o homem mais corajoso que existiu. Jesus, homem. O homem mais forte, mais pleno e consciente de todas as coisas, porque ele era o Filho de Deus. Você acha que Jesus ia ter medo de morrer, irmão? Se ele falou que ele ia dar a vida dele voluntariamente e ia tomar de volta a vida dele? Não foi isso que Jesus teve medo de morrer, não, irmãos. A gente é que fica com medo, irmão. A gente está aqui falando que vai para o céu, mas deixa a febre aumentar para tu ver. Pastor, eu vou para o ponto-socorro, que eu acho que eu estou com Covid. Ah, Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Mas isso não é demérito não, irmãos. É vontade de viver que a gente tem. Deus deu isso pra gente. Crente que está perdendo a vontade de viver, vamos orar para expulsar esse demônio, irmãos. Que isso é demônio de suicídio, de depressão, tirar a tua vida. Irmão, a tua vida é feliz, tua vida é alegre. Tu vive com Jesus. Jesus te sustenta, Jesus te abençoa, Jesus cuida de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele disse isso, ele estava vendo à frente um momento muito crucial no Calvário, que lá no Calvário ele mesmo vai bradar e dizer: meu Pai, por que tu me desamparaste? A maior prova que Jesus ia ter, por causa da condenação do pecado, que ele receberia para que nós fôssemos livrados da condenação, é sentir o afastamento de Deus dele. Porque Deus não convive com o pecado. E quando Jesus bradou, é porque ele está olhando e está vendo Deus fazer assim. Deus não tem pacto nenhum com o pecado. Então, crente que gosta de viver assim, encostado em coisas que não deveria, olhando coisas que não deveria, falando coisas que não deveria, vendo ou ouvindo coisas que não deveria, tocando no que não deveria tocar, preste bem atenção nisso. Deus não compactua com o pecado. Pelo contrário, a ira do Senhor se manifesta. Mas a misericórdia do Senhor é manifesta nesse lugar, nesta noite. O Salmo 103 já nos avisou hoje. Eu digo assim, irmãos, a leitura devocional, ela é uma carta de intenções da igreja. Quando a igreja chega no culto, abre a Bíblia e lê a devocional, você está intencionando pelo Espírito, ele já revelou para a pessoa, vamos ler em tal lugar. O Espírito já revelou.
Nessa carta que se lê no começo, esse texto, é as intenções que o Espírito vai realizar naquele lugar. E nesta noite é dia da misericórdia de Deus chegar. Se alguém, meu irmão, contra ti não quer ter misericórdia de você e acha que lutando contra você vai vencer e vai adquirir algo, não se preocupe, a misericórdia de Deus te alcançou nesta noite. Ele vai te livrar. Mesmo que sejamos condenados, Ele vai nos livrar. Ele vai tirar a culpa. Ele vai tirar o pecado. Ele vai tirar a ignorância do pecado da nossa vida. E nós seremos restaurados à presença do Senhor. A palavra de Deus é tremenda. Deus e Cristo, uma só coisa. Uma substância só. Uma unidade perfeita. O que ele quer dizer com isso? Porque ele depois vai dizer que nós, o decorrer desse sermão, ele vai anunciar a necessidade da unidade da igreja. É impossível uma igreja dar testemunho do Pai e do Filho se essa igreja não tiver unidade. Se houver divisões, a própria Bíblia afirma, aonde há esse tipo de divisão e confusões, aí há espírito de perturbação. Se Deus desse um olhar de raio-x espiritual para cada crente, numa igreja rachada, numa igreja onde há separações, onde há distinção de coisas que não deveriam ter, se você olhar com um olho de raio-x, você vai ver um demônio lá dentro, andando no meio da igreja. Mas em nome de Jesus, a unidade voltará à igreja. Se houver qualquer espírito de dissensão, em nome de Jesus Cristo, todo o poder, assim como o Pai e o Filho são um, a igreja será uma também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Irmãos, como eu falei, por que eu me impressiono com as Escrituras? Porque como é que pode, em uma frase, em uma oração, dentro de um versículo, Deus mostrar uma quantidade tão grande de doutrinas? Aqui ele vai falando acerca das moradas divinas, das coisas espirituais. Isso aqui, irmãos, tem muitas turmas aí, outras seitas que se dizem cristãs, mas acredita que os mortos voltam, acredita que o morto entra dentro dele para falar para o coitado lá do viúvo ou da viúva, enganando a pessoa, dizendo que está ali fulano de tal para falar com ela. Muita gente vai informar disso, que essas muitas moradas aí são outros planetas, outros mundos, onde as coisas, irmão, os mundos estão lá, a gente não vai ver, que não dá tempo de chegar lá, nem na velocidade da luz dá para chegar, e está lá e fique quieto lá. Quando Jesus está falando nisso aqui, ele está falando de uma morada aonde a carne não entra, aonde o ladrão não rouba, aonde a traça não rói, e aonde está o nosso tesouro sendo guardado. Esta morada é a casa do Pai. As habitações espirituais. Existe um mundo espiritual ao nosso redor, irmãos. Chegou a hora da igreja aproveitar um momento desse de pandemia, né? Quando você vê que a vida humana é curta, é rápida, e se a gente bobear, termina até mais rápido que deveria. Se não vigiar, é abreviado os dias e vai embora. E nós estamos entendendo então que chegou uma hora da igreja voltar à sua espiritualidade como nos tempos primitivos. Deus está movimentando o meu coração agora para esses dias, eu vou preparar um estudo acerca da ação do mundo espiritual dentro da vida da igreja. Que a gente está numa época, irmãos, que às vezes a gente fica falando muito do testemunho dos outros, do testemunho do passado, mas tem que começar de volta a acontecer o que acontecia na igreja primitiva, irmãos. E nós não estamos longe disso não.
É só dar umas décadas no passado, quando a igreja era mais fiel, quando a igreja estava mais preocupada em buscar a Deus e não preocupava-se com o desenvolvimento social ou econômico. Não que isso seja demérito para algum ou para as pessoas que estão galgando uma coisa melhor, mas a igreja buscava. E nós precisamos voltar a ver coisas como essa. Pedro foi preso por Herodes porque achou bom. Não, eu degolei Tiago, agora vou pegar mais um porque o povo está gostando. Irmão, vigia com a política. Falei isso sábado passado. O crente não é de esquerda, o crente não é de direita, o crente não é de centro, o crente não é de baixo. O sangue de Jesus nem de baixo pode ser. O crente é de cima. Lá em cima não tem bárbaro, não tem cita, lá em cima não tem homem, não tem mulher, lá em cima não tem branco, não tem preto, lá em cima não tem pobre, não tem rico, lá todos são um em Cristo Jesus, nosso Senhor. A função da igreja, irmão, é pregar o evangelho da salvação. Não é discutir se fulano é bonitinho, o outro é feinho. Não, irmão, a nossa função é pregar Cristo Jesus e este crucificado. E voltar a acontecer o que acontecia quando chegava Pedro preso. E aí Herodes achou porque o povo gostou, o povo bateu palma. Então a igreja presta atenção. No dia que os que tiverem eminência vê que as multidões vai voltar a gostar de ver crente sendo degolado, sendo preso, você pode ter certeza que a nossa liberdade acaba, vai acabar a liberdade de expressão, vai acabar tudo para crente, irmão. Porque quando bateram palma para Herodes, muito bem, matou Tiago, mata outro. Ele prendeu quem? Prendeu Pedro. Então a gente tem que vigiar, porque o nosso governante está sentado num trono de glória. É lá de cima que desce. A minha função é só orar, Jesus, abençoa esses homens. Sabe por quê? Que o próprio Paulo falou, ora pelos que estão em eminência, mas por causa de quê? É porque eles são bonitinhos? Não, é para que você tenha uma vida quieta. O nosso dever é esse, e orar mesmo, com intensidade. Não, mas ele não presta. Mas quem botou ele lá, irmão? Quem botou ele lá? Se a Bíblia diz que é Deus que põe, o rei e tira. Deus olhou para Nabucodonosor, vai te humilhar ou não? Se não vou não, então eu tiro você. Vai comer capim igual bicho. Tira, 7 anos, volta agora. Quando ele voltou, ele exaltou o Deus do céu, que é o Deus de todos os deuses. Ele tira, ele põe, ele faz como ele quer. A igreja vive tranquila, irmãos. O fogo está pegando aí fora. Estão queimando a Amazônia, e as águas estão ficando poluídas. Pastor Geraldo Coutinho, homem de Deus, lá da suburbana, já dorme no Senhor. Ele dizia assim na oração, dobrava o joelho, Jesus, tem misericórdia, está tudo contaminado. A água está contaminada, a carne está contaminada, está tudo contaminado. Não deixa a gente morrer, não. Ele orava assim. Irmãos, fique com Deus. Cuide das coisas espirituais. Aí Pedro foi para a prisão. O que a igreja foi fazer? Foi fazer protesto na rua? Não. Foi para a casa de uma menina, numa família, tinha uma menina chamada de Rode. Eles entraram lá daquela casa e vai orando, e oração, e mete oração, e oração. Oração o tempo, e vai orando, até que Pedro estava dormindo, daqui a pouco alguém toca nele, disse, Pedro. Quando Pedro olhou, se arruma aí, põe tua capa, põe as alparcas e vem comigo. Saiu, as portas foram se abrindo, uma depois da outra, e foi abrindo. Quando Pedro percebeu, ele estava na rua, o anjo do Senhor se apartou dele, e ele chegou lá na porta da casa. O milagre foi tão grande que até a igreja primitiva ficou apavorada com o milagre. Porque quando a menina abriu a portinha para ver quem era, viu o rosto de Pedro, voltou correndo. Olha o anjo de Pedro aí! A igreja ficou desesperada. É Pedro mesmo. É Pedro. Pedi para ele, fica quieto. Avisa para os apóstolos que eu vou para tal lugar. Aí Pedro, arruma minha mala aí que eu vou fugir. Fala não, avisa os apóstolos que eu vou para outro lugar continuar pregando o evangelho. Essa é a função da igreja. A igreja está aqui para isso. Não temer homem, nem grande, nem pequeno. A gente teme a Deus que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Deus vai preparar lugar. Primeiro ele fala do mundo espiritual, angelologia. Para dizer para o irmão, como a Bíblia é tremenda. Num versículo só, um montão de doutrina da Bíblia. A primeira, falando sobre as moradas espirituais. Decreto de Deus para a criação.
do mundo espiritual, e aqui em particular do mundo espiritual, e Deus também mandou criar o mundo terreno. Vou preparar-vos lugar. Pergunta para os irmãos. Irmão, meu Deus, Ele faz as coisas sem a toque de caixa porque está atrasado? Irmão, já viu Deus se atrasar de algum jeito? A gente fica dizendo que a hora não chegou, Jesus por quê? E fica naquela luta, né? 3 anos na peleja, eu estou 1 ano e meio numa peleja aí que só Jesus sabe, mas Ele falou, eu vou sustentar, eu sustento, o Senhor sustenta mesmo, irmão. Se precisar, vai aparecer urubu na tua janela trazendo carne para tu comer, tu vai ter que beber da água tu ribeira até ele secar, depois a água seca, o urubu não aparece mais, aí tu vai para casa da viúva e Deus falou, eu chamei ela para te sustentar. Aí tu olha para a viúva, ela chega e diz assim, Senhor, meu profeta, meu rabino, Senhor, eu vou comer, vou fazer um biju para eu e para o meu filho, vou comer e vou morrer. Aí você fica pensando, mas que Deus é esse que prepara? É que a gente pensa, vou preparar para você o teu sustento. Aí pensa que vai sustentar com uma mulher rica. Aí eu fico pensando, Elias, ele passou numa prova. Eliseu foi um pouquinho melhor porque a mulher era mais rica para cuidar dele. Mas Elias foi na prova. Quando olhou para a mulher disse, eu vou morrer de fome. Mas faz primeiro para mim. A igreja precisa estar atenta a essas coisas. Deus não está preocupado se a tua pobreza vai atrapalhar a mão dele de operar, meu irmão. Deus não está preocupado se você está com salário atrasado e as coisas não estão chegando na tua despensa. Deus não está preocupado com isso não, porque Ele é o dono da prata e do ouro, e Ele opera como Ele quer. Na hora que Ele quer, Ele manda a chuva descer sobre a terra, e a terra vai produzir o seu renovo. Não se preocupe com isso não. Aí Jesus diz assim, vou preparar-vos lugar. Aí eu fiquei pensando, como é que pode? Será que o céu está desarrumado? A salinha lá para a igreja não está pronta? Não pintaram ainda? Isso acontece na igreja. Aí o pastor, o dirigente fica ligando, arruma isso aí, já está arrumado. Vamos ver, vamos embora. A festa está chegando e não pintamos nada ainda. O embolso não está pronto. É a gente que fica turbado com essas coisas. É da coisa nossa mesmo assim. Quem vive em congregação vai sentir cheiro de cimento muitos anos ainda de vida, irmão. Não tem jeito não. É assim que a coisa vai tocando e Deus vai abençoando a igreja. Mas lá em cima não é assim não. Sabe o que Jesus está falando aqui que vai preparar lugar? Ele preparou o lugar no Calvário. Porque eu e você não podia entrar lá não. Carne e sangue não é daquele reino não. E aí ele vai, vou preparar lugar. Ele sobe no madeiro. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado. Todo aquele que olhar para ele vai ser salvo. No dia em que ele bradou gritando, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Hebreus capítulo 10, versículo 19, tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue do Cordeiro, isto é, pela sua carne, o véu se rasgou, e a gente entra agora no lugar que Deus reservou para nós. Vou preparar-vos lugar. Para concluir, irmãos, por cada hora. Ele anuncia, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Irmãos, eu vou dizer assim, é o meu jeito de falar, irmão, eu passo mal. Quando eu leio o negócio, meu Deus do céu, é uma doutrina atrás da outra. Virei outra vez. Tem uma coisa, irmãos, uma doutrina, que às vezes nós crentes perdemos a esperança nela, da gloriosa volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma verdade absoluta das Escrituras, irmãos. Se você abrir lá, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 11, nos diz assim, os quais lhe disseram, quem está falando? 2 seres de branco. De novo, aparece, intervendo,
numa situação, seres espirituais. Irmão, tem que voltar a hora, o dia, o tempo da igreja começar a ver coisa sobrenatural acontecer de novo dentro da igreja, na vida do crente, para o ímpio, para o incrédulo ver, ficar desesperado. Meu Deus, que Deus é esse que esse homem serve? Das coisas começar a aparecer, porque a minha Bíblia diz o seguinte, irmãos: Deus chama à existência o que não existe. Entenda o mistério que eu estou dizendo. Deus chama a existência coisa que não existe. Aí muito que é espiritual. Não, pastor, isso é coisa do Espírito só. Não, irmão, coisa para a tua vida. Coisas da nossa vida, do dia a dia nosso. A serva do Senhor tem que voltar a ver. O pastor, o marido está desempregado, a despensa está vazia, só falta uma xícara de arroz, e o dia seguinte não vai ter o que comer, de você ver o arroz não sair daquela vasilha. Você bota arroz, cozinha, no dia seguinte, ou 2 dias depois, está lá o mesmo arroz de novo, porque eu creio no poder dessa palavra. Ah, pastor, mas a igreja da bolsa de compra, amém, irmãos, isso é cumprimento bíblico para cooperação entre os santos, mas eu quero ver milagre, irmão, eu quero ver a ação do Espírito Santo. Às vezes a pessoa pega assim aquele texto da tempestade, né? Jesus acalmou a tempestade. E a gente está tão ruim para o meu lado. Uma vez eu falei para o Jairinho, para o Wellington, Jairinho, a gente ora, uma febre de uma criança não sai. A febre de 38 graus e meio não sai da criança. E a mãe precisa levar lá para Sandu, para o ponto de socorro, e não sai da criança, a gente orando. Mas a gente chega assim a suar e a doença não sai. O que está havendo com a gente? O que está acontecendo com a nossa vida? Não estamos vendo mais esses milagres sobrenaturais. Aí pega esse texto do barco na tempestade. Aí vai dizer, as tempestades da vida. Amém, irmãos. Mas ali aconteceu uma coisa sobrenatural. O vento estava soprando, as nuvens estavam negras, o mar estava virando quase o barco. Jesus falou, cala-te. Ele só disse isso, cala-te. E o vento parou de soprar de imediato. É nesse Deus que eu creio. Do sobrenatural sobre a natureza, irmãos. Sobre as coisas físicas. Eu conheço um homem de Deus, ele congrega comigo lá no Engenho de Dentro. Ele indo dos vários, vou contar só um. Caminhoneiro, a vida dele foi sempre como caminhoneiro, o sustento da família dele foi dessa forma, e era aquelas viagens de sair de uma região para outra do Brasil. Numa dessas ocasiões, tendo que chegar rapidamente no local, vai descer a Serra da Mantiqueira. Quem já viajou e desceu e subiu a Serra da Mantiqueira, é uma serra forte, irmão, não é uma serrinha não. No alto da Serra da Mantiqueira, quando ele desceu o caminhão baú, pensa naqueles Mercedão baú grande, irmãos. Quando ele embicou para descer, de tão cansado que ele estava, ele apagou. Ele apagou. Quando ele acordou com o rapaz do posto, batendo no vidro dele assim, dizendo, Geraldinho, que já conheciam, né? Conhecido das estradas assim, Geraldinho. Ele abaixou o vidro, tomou aquele susto. Falou, o que houve? Tá tudo bem contigo, Geraldinho? Porque o que houve? É que eu estava olhando, vendo você lá desde o alto descendo, e o caminhão foi descendo devagarzinho, vinha fazendo as curvas assim, veio descendo, fazendo as curvas, e veio. Quando entrou na reta, depois da descida, ligou a seta, encostou no meio, na parte lateral da pista e parou. Aí quando ele viu, ele já era um homem de Deus, é um homem extremamente espiritual, mas ele conta os testemunhos assim que eu fico arrepiado. De caminhão sair de lama, irmão, sem ninguém empurrar. De alguém pedir carona para ele entrar no caminhão, a pessoa chegar no caminhão, voltar com raiva. Você não disse que tinha vaga? Você por quê? Você é um homem de branco sentado lá no teu carona lá, aqueles caminhão da Fiat que só tinha 2 vagas. Irmãos, é momento da igreja passar por isso. A igreja primitiva olhando Jesus para cima, chegou 2 homens de branco. Sabe o que eu vou dizer para os irmãos? É que esses homens de branco, irmãos, a serviço do reino, quando eles não têm liberdade de entrar,
Porque eles devem observar, rapaz, se o Espírito Santo não está nesse negócio, eu não vou me meter não. Eles devem pensar isso. Aí eles chegaram lá, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Do mesmo jeito que ele subiu, nesse monte aqui, o das oliveiras, Zacarias capítulo 13 e 14, nesse monte aqui ele vai voltar e vai botar os pés de novo aqui, da mesma forma que subiu ele vai voltar. Isso é uma verdade bíblica, irmãos. Como está a tua esperança para a volta de Jesus? Como está teu coração acerca da volta de Jesus? Irmãos, quando você olha para um relógio e percebe que você está atrasado para ir para o trabalho, não dá aquele frio na barriga? Tu não completou os 90 dias de teste. Aí tu fica, meu Deus, mas já vou chegar assim. Não dá aquele nervoso, irmãos? Irmãos, esse mesmo nervoso tem que ter o frio na barriga, pensando que Jesus está às portas. Daqui a 30 segundos a trombeta vai tocar. Aí eu vou perguntar, que não tem jeito, eu tenho que perguntar. Como é que está a tua vida? Porque lá, como diz aquele corinho antigo, só entra lavado no sangue do Cordeiro. Só entra quem lavou suas vestes, que se preparou. Esses anjos desceram e falaram, olha, ele vai voltar. Esse Jesus voltará. Temos que estar preparados. Ele diz que vai voltar e vai nos levar para ele mesmo. Outra doutrina, arrebatamento da igreja. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí ele vai falar de dois homens aqui. Um é Tomé, o outro é Filipe. Vocês sabem quem é esse Tomé aqui? Esse Tomé deu trabalho. Esse Tomé foi complicado. No dia que ele tinha que estar no culto, ele não estava. Você já faltou culto? Eu já faltei também. Aí eu fico pensando, o que será que eu perdi? Porque Marta não queria entrar no culto. Ela preferiu cuidar da cozinha. Ela não queria entrar no culto naquele dia. Porque ela achou importante isso, mas não queria. Muito bem. Até aí, irmãos, Jesus reclamou de alguma coisa? Não. Maria foi para os pés de Jesus. E aí eles, naquela coisa, começou uma questão lá, que Marta ficou meio esquisita. E é interessante, irmão, a forma como a gente vai lidar com Jesus. Chega com Jesus, e como é que é? Manda minha irmã lá ter comigo. Irmão, às vezes eu estou descendo para um buraco, eu quero puxar os outros comigo. Às vezes eu estou num caminho que não seria o melhor, eu quero botar todo mundo no mesmo caminho que eu. Mas cuidado, Maria não se defendeu não. Quem defendeu Maria foi Jesus. Mas Jesus, irmão, foi tão bondoso. Marta, Marta. No texto você já vê, imagina como Jesus falou. Marta, Marta. Maria escolheu a melhor parte. E não vai ser tirada dela, não. Em outras ocasiões, Jesus dizia assim, até quando vocês vão me ter? Então eu fico dizendo, será que eu deixei de ir no culto? O que eu perdi? Porque Jesus falou assim, bênção, eis-me aqui. Pode passar lá no Abaeté hoje, quarta-feira, dia 15. 15 ou 14 hoje? 14. Dia 14, 21 e 10, 21 e 12. Passa lá agora. Mas eu te digo, passa uma vez só, não passa mais. Você veio hoje, para que eu vim? Meu Deus, deixei a casa assim. Meu Deus, e tal, ficou lá em casa. E agora? É minha casa. E o diabo está aí, a tua casa, olha a tua casa, olha a tua casa, volta para casa. Ai, e isso é pior. E a novela? É hoje que a coisa acontece. Volta lá, volta, e fica aqui na tua cabeça. Limpa a tua mente hoje. Tu veio para cá hoje. A benção quer passar uma só vez, você vai agarrar ela e não vai deixar ela ir embora, não. Ela vai dizer, chegou a hora. Está na hora de eu ir embora. Não, segura e aperta.
Pode até ele te dar uma cutucada, tu sair daqui mancando hoje, mas recebe a tua bênção. Fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus. Hoje, Senhor, é o dia da nossa bênção. Hoje é o dia do nosso milagre. Hoje é o dia, Senhor, da operação. Hoje é o dia, Senhor, que os nossos olhos, as escamas cairão. Será o dia que as ataduras vão cair, que os sentimentos negativos vão ir embora, que a paz que excede todo o entendimento vai entrar na nossa vida. É hoje que a minha história muda. É hoje que minha vida muda. Porque tu me falaste, não se turbe o vosso coração. Senhor, vem com força e poder e unção sobre a vida de cada um dos teus servos nesta hora. E pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor, cura e liberta agora, Senhor. Muda a nossa vida, muda nosso interior, muda nosso sentimento. Prepara um exército forte. Prepara um exército forte de combatentes espirituais, com toda a armadura espiritual, com todas as ferramentas preparadas para a guerra e para o combate. Senhor, como tu fez na casa do oleiro, mesmo que tenha que me desmontar todo para fazer um novo crente, em nome de Jesus, Senhor, vai moldando o barro e vai fazendo um crente forte, um crente cheio da tua graça, um vaso de honra e não um vaso para desonra. Em nome de Jesus, Senhor, repreende essa dor, repreende, Senhor, essa enfermidade. Vai saindo agora, em nome de Jesus Cristo, toda enfermidade, toda a força do mal, em nome de Jesus, vai saindo agora, vai libertando agora, Jesus, vai dando vitória a teu servo, tira teu povo do cativeiro, tira teu povo do cativeiro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus está neste lugar. Glorifica o nome do Senhor. Exalta o nome do Senhor por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Você é uma bênção, meu irmão. Você é uma bênção. Pastor, mas eu tenho uma anátema. Eu guardei um cálice lá e uma capa babilônica. Joga isso fora hoje. Lá nos tempos de Josué não tinha jeito não, tinha que matar. Mas aqui não, a graça é suficiente para te libertar. Joga fora essa capa babilônica, joga fora esse copo. Vai colocando essas anátemas para fora da tua vida. E deixa Jesus encher você de novo. Deixa Jesus encher você de novo. Amém. Deus abençoe. Pastor Wellington, congregação do Abaeté, Deus abençoe. Continua no bom combate. Corre a carreira, guarda a tua fé. É o que eu agradeço em nome de Jesus, essa grande oportunidade de estarmos aqui hoje, em nome de Jesus. Amém.